Eu falei sobre vencer o cansaço, vencendo, superando o cansaço. Eu quero continuar falando sobre isso, mas talvez não sobre cansaço, mas sobre crise. Como a gente pode superar, vencer as crises. Porque todo mundo tem crise, né? Todo mundo, aliás, o cansaço vem por causa das crises, por causa dos problemas, por causa das circunstâncias, e a gente cada vez mais vive isso. Só que se você for estudar a Bíblia, isso não é de hoje. O povo de Deus sempre enfrentou crises, problemas, situações, e a impressão que eu tenho, você vai estudar a vida dos profetas. Todos os profetas enfrentaram situações extremamente desgastantes, terríveis. Eram homens que deixavam tudo que tinha, tudo que era, eles para servir o Senhor, para profetizar, para ensinar, para trazer uma palavra de Deus para o povo. Mas eles, por causa do erro do povo, eles sofriam juntos. Não era uma coisa assim, porque às vezes a gente fica, nossa, nós somos fiéis a Deus, nós deixamos muitas coisas, renunciamos à nossa carne e vivemos uma vida diante de Deus, mas por causa da desobediência dos infiéis, por causa do mundo, por causa da humanidade, por causa do pecado, a gente sofre também. E a gente fica nessa... Mas eu queria dizer que sempre foi assim. E eu queria mostrar, peguei um texto aqui que parece que o profeta que está narrando, parece que está narrando a nossa atualidade, a nossa situação política, a nossa situação caótica. O Brasil vive talvez uma das piores crises morais, de justiça, de social. Tem muita coisa acontecendo aí, que quem estuda, quem vai um pouco mais a fundo, não fica só vendo notícias de Globo, UOL e algumas coisas assim, começa a ver que a coisa está muito feia. Para começar, a gente tem hoje no governo do país a quadrilha que há 5 anos atrás, 6 anos atrás, estavam todos condenados pela Lava Jato. E daí eles... macumunado por trocas de interesses, por tantas coisas, hoje está julgando quem os julgou no passado, quem condenou, quem descobriu, e hoje a gente vive uma inversão de valores. Mas eu queria ler um texto de 800 anos antes de Cristo. E daí você vai falar assim, não, esse texto não pode ser de 800 anos antes de Cristo, deve ser de agora. Então eu queria convidar você, e como que essas pessoas, esses profetas, esses homens de Deus passavam por crises como nós estamos passando. Eu estou falando sobre o Brasil, mas isso traz crise para a nossa família, para a nossa casa, para situações, para a igreja. Hoje a igreja sofre demais, por causa de corrupção e por causa do sistema. Chegou na igreja, hoje a gente vê igrejas políticas, a gente vê uma religião também muito mesclada com a política, envolvidas em tantas coisas, e a gente fica assim, puxa, parece que nunca se dá mal, e quem procura ser fiel, está se dando... quem é fiel que se dá mal, que sofre e assim por diante. Mas queria convidar vocês, como esses homens, Miqueias, capítulo 7, você pode ler Miqueias inteiro, você vai perceber a degradação daquele povo, do povo que eles viviam. Mas capítulo 7 resume um pouquinho todo o capítulo, todo o livro. Capítulo 7 é o último capítulo. Diz assim, capítulo 7, do versículo 1 até o 7 nós vamos ler. Daí a gente para no 7, vai ser a base da palavra. Pode deixar os textos lá, não sei se eu vou estar lendo aqui na Bíblia, NVI, mas eu já vi que de vez em quando eu leio nela, dá diferença ali, mas vamos tentar. Qualquer coisa eu leio ali mesmo, isso. Que desgraça a minha, é o profeta falando, o profeta Miqueias. Que desgraça a minha, sou como quem colhe frutos de verão na respiga da vinha.
Não há nenhum cacho de uvas para eu provar, nenhum figo novo que eu tanto desejo. Ele é como alguém que procura os frutos depois da colheita já, depois do verão que já passaram aquelas pessoas e não encontra mais, porque depois que os frutos foram colhidos, você não acha mais, você pode procurar, mas você não vai achar. E ele fala isso, eu sou como essa pessoa que fica procurando fruto numa estação, no momento onde não há. Mas por que ele faz essa comparação? 2. Os piedosos desapareceram do país, não há um justo sequer, todos estão à espreita para derramar sangue, cada um caça o seu irmão com redes, causando armadilhas, com as mãos prontas para fazer o mal. O governante exige suborno, presentes, o juiz aceita suborno. Então os governadores, os presidentes, na época os reis, eles governavam de acordo com a conveniência, de acordo com aquilo que eles recebiam. Os juízes, a justiça da época funcionava em meio a suborno, também a interesse próprio. Os poderosos impõem o que querem, todos tramam em conjunto, judiciário, legislativo, executivo, fica aquela coisa, e o povo sofrendo, e o povo lá, os poderosos, eles tramam, eles armam, o que fica melhor para um dá um presente para o outro recebe o que é interesse deles, e eles ficam nessa armadilha, e o povo sofrendo. Não, isso daqui não foi ninguém que escreveu para agora não, embora esteja aparecendo, mas é de 800 anos antes de Cristo. 14, o melhor deles é como um espinheiro, e o mais correto é pior que uma cerca de espinhos. Chegou o dia anunciado pelas suas sentinelas, o dia do seu castigo. O profeta estava ansioso por isso, ele estava, vai ter um momento que o Senhor vai chegar e vai acabar com toda essa palhaçada aqui. Agora reinará a confusão entre eles, vai ter o momento do teu juízo, mas por enquanto a gente está vivendo essa confusão. Não confie nos vizinhos, nem acredite nos amigos. Gente, a gente vê cada vez mais as pessoas, você não confia mais em ninguém, as pessoas andam desconfiadas. Os amigos, vizinhos, o vizinho está lá, você não sabe se ele saiu no portão, você não sabe se ele saiu para varrer ou porque você saiu junto, ele quer saber que você saiu para fazer, quem que chegou, quem que chamou você, o que você está fazendo, fica uma coisa doida. Até com aquela que se deita nos seus braços, tenha cada um cuidado com o que diz. Pois o filho despreza o pai, a filha se rebela contra a mãe, a nora contra a sogra. Então não é de hoje isso daí, essa coisa de sogra e nora também, olha só. Os inimigos do homem são os seus próprios familiares. Pode parar aí. Meu querido, que relato, a gente tem vivido, a gente tem visto isso. Agora todas as nossas crises, se a gente pensar, advém disso, porque era para a gente viver uma vida muito mais saudável, feliz, harmoniosa, mas numa nação onde os responsáveis, porque é o Senhor que constitui pessoas, por exemplo, assim como numa família, os pais são responsáveis para gerar um ambiente de paz, de tranquilidade, de harmonia, de cuidado para os seus filhos. Os governantes eram para isso, era para que trouxesse harmonia, paz, cuidado e tantas coisas, para que a população, as pessoas pudessem ser abençoadas. Mas a gente percebe que o povo de Deus sempre dependeu. Mas, por outro lado, eu quero dizer que ao longo da Bíblia, a gente vai sempre perceber como que Deus trabalha
por meio da injustiça dos maus, para ensinar o seu povo. Muitas vezes, quando a gente fica, porque você lembra em Juízes, vamos colocar Juízes aqui, o livro de Juízes, vocês lembram, começa assim, e o povo que substituiu depois da geração de Josué, levantou uma geração que não conhecia o Senhor, o seu Deus, nem os seus feitos, e aquele povo começou a fazer o que o Senhor reprova, se afastou do Senhor. E daí o que o Senhor começou a fazer? Usar as nações vizinhas, os inimigos, para vir e massacrar o povo, vencer, subjugar aquele povo. Daí quando eles estavam maus, quando eles não tinham o que comer, quando eles estavam escravizados, sem lavoura, sem nada, o que eles faziam? Eles começavam a clamar o Senhor. Ai, Senhor, socorro, olha o povo, os amonitas, os filisteus, tá vindo aqui, estão destruindo a gente. Eles começavam, se voltavam para o Senhor, se arrependia. Daí o Senhor vinha e os livrava. Quando eles ficavam tudo de bom, tranquilinho, o Senhor livrou, levantou um juiz, levantou um homem de Deus, ali tudo, passava um pouquinho, passava 10 anos, 15 anos, o que acontecia? O povo se extraviava de novo, começava a fazer tudo errado, e assim por diante. Então, muitas vezes, o Senhor usa a injustiça, a maldade, inclusive de inimigos do povo dele, para de alguma maneira fazer com que o povo dele acorde. Primeira lição que a gente pode começar a aprender aqui. Se a gente tem vivido um tempo como a gente está vivendo, será que o povo de Deus não está dormindo? Será que o povo de Deus não está fazendo? Será que o povo de Deus não está... porque se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, se arrepender dos seus maus caminhos, buscar, o que ele promete? Ele vem, ele vai restaurar, ele vai fazer algo, mas parece que ele não está fazendo. Então eu fico assim, quem que está errando aí? Será que é Deus que não está cumprindo, ou será que é o povo dele que não está fazendo o que ele manda, que não tem clamado, que não tem se arrependido, e que já entrou em meio a todas essas coisas? Porque a gente vê entre o povo de Deus, vamos falar uma coisa simples, política, quer dizer, não é simples, né? Mas viu como a igreja se dividiu politicamente? O pessoal de direita, o pessoal de esquerda, não podia falar de direita, não podia falar de esquerda, não podia falar, e tem gente que colocou Bolsonaro como um Deus, outros colocaram ele como diabo, e assim por diante. A igreja não conseguiu perceber que a coisa era para além de Bolsonaro e para além de Lula, não conseguiu ver o que a palavra deixa claro: a nossa luta não é contra pessoas, seres humanos, mas contra os principados e potestades, que usa sim pessoas, ideologias e coisas. A briga da igreja não é contra pessoas, partido ou política. A briga da igreja é contra ideologia. E a igreja precisa saber quais ideologias que ferem a palavra de Deus, porque é o que nos rege, a palavra de Deus. Mas quando qualquer pessoa ia querer falar isso daí, aqui mesmo aconteceu, lá atrás, pessoas levantavam e saíam. Pessoas que falaram que saíram da igreja porque o pastor falou alguma coisa que o pastor estava tentando ensinar. Daí você fica assim, aqui aconteceu, mas ali na vizinha, na tua casa, nos teus parentes, quantas famílias tiveram racha? Eu tenho um grupo aqui da minha família da parte da minha mãe, todos pastores. Nós somos lá os irmãos da minha mãe, todos pastores, e as 2 irmãs casadas com pastor. Tudo abençoado, só que daí tem o sobrinhada, daí a sobrinhada já tem os que estudaram em escolas, os intelectuais que estudaram em escola pública, aí, nas Unesp, USPs da vida e tal, e estão nesse grupo aqui. Você não tinha noção, tinha vez que eu... 40 mensagens, 50 mensagens, eu começar a ler, eu parava de ler, porque eu não acreditava no que eu lia, porque um grupo de família de pastores, os sobrinhos também, que não são pastores, são tudo líder de igreja, mas escrevendo, eu ficava assim, gente, o que está acontecendo?
Daí, na tua família, será que foi diferente? Daí você... Por que a igreja está sofrendo? Por que o povo está sofrendo? Porque aquele povo que era para, de alguma maneira, fazer o que Miqueias faz e que todos os profetas fizeram, e é o que eu quero dar receita para você, porque independente da crise que você está vivendo, o Brasil está vivendo uma crise muito séria. Só quem não tem um discernimento espiritual, só quem não tem um conhecimento de parte financeira, que não tem conhecimento jurídico, quem não tem, pastor, você tem tudo isso? Não, eu tenho um discernimento que me faz perceber muitas coisas. Sou longe de ter um conhecimento financeiro como os economistas, mas o que Deus me dá um discernimento, porque os profetas, Deus faz com que enxergue coisas que esses profetas profetizavam, falavam o que Deus traz. Agora, eu não vou focar, eu quero focar na crise. Qual é a crise que você tem vivido? O Brasil é nítido. Agora, o que essa crise do Brasil tem a ver com a tua crise? Minha crise é uma enfermidade. Tá, até que ponto essa enfermidade não tem a ver com tudo que você tem vivido, de injustiça, de tantas coisas? Porque você sabe que muitas das nossas enfermidades hoje tem a ver com a nossa alma, com as doenças psicossomáticas, que soma os estresses, as preocupações, a ansiedade que fica guardado, rancor, um monte de coisa que fica assim, e a hora que vê, vai para alguma parte do corpo, vem à tona com algumas coisas, mas pode ser que não seja isso, mas uma enfermidade, pode ser que seja um problema na família, uma crise conjugal, uma crise com os filhos, pode ser que você seja vítima dessa ideologia de que você, mulher, tem que ser a mulher do século 25, né? Não é nem do século 21, mulher do século 25, que você tem que ser o homem, a mulher, o general, o cachorro, a cachorra, você tem que ser tudo, e por conta disso você vive um casamento terrível. Ou você, homem, que de alguma maneira achou que o ser homem, como essa ideologia, é começar cedo na vida, na bagunça, na farra, pegar o máximo de mulher possível e assim por diante. E hoje você vive um casamento com um monte de sequela, por tudo aquilo que você viveu, você não conseguiu se tornar um homem de Deus. Então você vem para o teu casamento com vícios, com um monte de sujeira, e daí isso gera crise. Agora, o que fazer diante da crise? E para terminar, meus queridos, Jesus falou, não tem como a gente fugir dela, da crise, dos problemas, porque Jesus ele fez, dentre tantas promessas, ele fez uma que não é tão boa. No mundo, vocês vão ter aflições. Isso é uma promessa de Deus. A gente gosta de promessa de Deus, mas tem uma que, essa daí podia passar, mas ele junto com essa, ele fala, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. É possível vencer, assim como o desânimo, assim como o cansaço, é possível superar e vencer todas as crises. Quando Jesus fala, aquele que ouvir, Mateus 7, o final de Mateus 7, que é o final do Sermão da Montanha, que começa no capítulo 5, e vai até o capítulo 7, final do capítulo 7, Jesus fala, aquele que ouvir as minhas palavras, e colocar em prática, aquele que colocar em prática todos os meus ensinamentos, vai ser como uma casa construída sobre uma rocha, que virão ventos, tempestades, Jesus está falando que aquela casa vai enfrentar problemas, e ele vai falar de uma outra casa, aquele que não ouvir as minhas palavras, e não ouvir e não colocar em prática, vai ser como alguém que constrói a sua casa sobre a areia, ou sem alicerce. Hora que chegar os ventos, a tempestade, ou seja, independente se você ouve a palavra, coloca em prática, independente de como você constrói a sua vida, a tempestade vai chegar. Isso é promessa. Agora, como a gente constrói tem tudo a ver. Se a gente pode superar as tempestades, os problemas, as crises, as situações. E eu vejo todos esses profetas, e Miqueias traz a receita, que você pode falar, puxa, mas é a receita, é a mesma receita de sempre.
Mas 3 coisas me chamam a atenção aqui. Coloca Miqueias 7, agora o versículo 7. E pode deixar esse versículo 7 aí. Três, podia ser uma só, mas vamos ver. Mas quanto a mim, ficarei em detrimento a tudo aquilo que a gente tem vivido. Tudo que ele fala, você percebeu que a situação ali não era nada fácil. Mas ele fala, quanto a mim, ficarei atento ao Senhor. Primeira coisa, ele fala, quanto a mim, eu não vou perder o foco. Porque a primeira coisa que a crise faz é tirar o nosso foco. Quando Paulo fala, uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, eu olho firmemente para Jesus, autor e consumador da minha fé. Se tem uma das coisas que qualquer crise faz, qualquer crise, e quanto maior a crise, mais parece que a primeira coisa, você começa a olhar, você lembra dos 13, nossa, é que é números 13, dos 12 espias, eles vão e tinha uma promessa, nós chegamos aqui, ó, agora vocês vão lá na terra que Deus prometeu que vai nos dar, vai lá espia, vê se Deus falou que era a terra boa, que mana leite e mel, vão lá dar uma olhada. Era para dar olhada no quê? Nos inimigos ou era para olhar se a terra era boa mesmo? Não fala lá, olha os inimigos, não, olha como que se a terra mana leite e mel, e eles vão lá. Só que 10 fica o quê? Eles perdem o foco, porque eles começam, primeiro, nossa, olha que muralha, como que a gente vai passar por isso daqui? Daí depois passa lá, nossa, mas você viu o tamanho dos homens de lá? Ó os soldados, ó os gigantes, ó não sei o que e tal. Enquanto, mas está vendo cacho de uva? Olha os rios, os riachos, olha os figos, olha as uvas, olha não sei o que, pega lá tudo. Mas já os 10 já ficava só, eles perderam o foco. É isso. Como quando a gente passa, e é isso que a gente falou, eu, Roger, a gente fica, ele falou assim, você sabe que essa situação do país, eu evito olhar hoje, eu sei que está acontecendo, de vez em quando eu dou uma olhada, mas eu evito, porque a hora que eu percebo, se eu começo a pesquisar, vai o tempo da minha pesquisa, em vez de eu ficar pesquisando a Bíblia, estudando, se eu ficar focando na palavra de Deus, eu estou lá, fico vendo as coisas daquele rapaz careca lá, eu fico vendo as coisas do STF, eu fico vendo as coisas dos políticos do Senado, eu fico vendo as coisas dos deputados, eu fico vendo eu fico vendo as coisas da mídia, dos jornalistas, eu fico, aquilo vai, a hora que eu percebo, eu estou parecendo capeta, tá saindo, minha boca começa a espumar até, eu fico assim, daí, olha que beleza, pastor focado no problema, em tudo isso daí. E daí, sabe o que isso gera? Gera amargura, gera revolta, gera impaciência, gera raiva, você quer matar, daí você fica assim, e Jesus? Cadê a imagem de Jesus? Daí sabe o que acontece comigo? Daí, lembra da explicação do domingo? O que o ourives faz quando ele olha assim, está no fogo lá, ele coloca o ouro lá, daí chama mais quente, assim, vamos ver se está bom. E não estou conseguindo me enxergar não, então volta lá, não refletiu ainda, daí está lá o Marinho vendo política, vendo todas essas coisas, e está lá espumando, querendo que o outro morra, e Jesus vem, puxa, deixa eu ver o Marinho, ixi, não tem nada a ver comigo, eu perdoei, eu mandava, eu sou longânimo, eu sou, não sei, então sabe Marinho, vou ter que fazer, sabe o que? Volta lá para o fogo, ai não, mas daí a gente não entende porque a gente passa por tantas coisas, porque a gente está lá, a gente perdeu o foco, porque quando a gente perde o foco, porque se eu foco em Deus, na palavra de Deus, eu vou lembrar, porque daí, sabe porque ele foca em Deus, ele vai lembrar que Deus tem promessa, tem esperança, que Deus tem, ele fala do dia do juízo, por enquanto está reinando o mal,
Mas vai ter um dia que o Senhor virá e o Senhor vai colocar ordem em tudo isso. É igual lá o Salmo 73 do Asaf. Ele começa a falar e fala, o ímpio prospera e não sei o quê. Mas um dia eu entrei diante do Senhor e o Senhor começou a mostrar para mim. Quando eu olhei para o Senhor, quando eu foquei no Senhor, parei de focar no carro que o outro ganha, no que o outro faz, nas injustiças. Eu foquei no Senhor, eu comecei a lembrar que isso é passageiro, que o Senhor dá corda para essa turma se enforcar. É isso, lê lá, eles vão, só que eles estão andando em terreno escorregadio, quanto eles menos esperam, eles estão caindo, o Senhor puxa o tapete deles. Olha só, daí, olha a diferença se eu ficar pensando, é aquilo lá, nossa, olha que injustiça, olha, ninguém faz nada, não tem nenhum deputado, não tem nenhum senador, a maioria é corrupta, lá ninguém, não vai ter o impeachment, não vai mudar o governo, não sei. Eu estou olhando para quem? Meu foco está na política, meu foco está nas pessoas, e o meu foco tem que estar em Jesus. Tem que estar naquele que pode todas as coisas, naquele que a minha vida está nele, escondida nele. Mas como a gente tem dificuldade, é isso daí. Não, eu estou falando sobre política, mas você pode falar sobre os problemas que você tem. Começa a focar nos problemas, começa a olhar nos gigantes, começa a focar. Sabe o que você vai sentir? Eu não posso, eu sou fraco. Eu não tenho, porque o que eu sou diante de um STF, diante de uma Câmara de Deputados, Câmara do Senado, o que eu sou perto diante desses poderosos? Eu não sou nada, mas Deus é maior e mais poderoso que todo e qualquer situação. Por isso que os profetas, daí, eu não sei se você tem noção do que Eliseu, que a gente fala, Elias, ou Eliseu, pode ser Eliseu, que é o da porção dobrada, que fez o dobro do que Elias fez. Sabe como que era a vida dele? Esses profetas eram perseguidos. Jeremias, como eu falei, o profeta chorão, ele pregou 40 anos falando, tentando fazer com que o povo voltasse para o Senhor, se arrependesse, e ninguém voltou, se voltou para o Senhor, e ele fala para o Senhor, o Senhor me enganou, o Senhor quando me chamou, ele ficava lá, mas a gente às vezes acha, só que eles conheciam o Deus que tinha chamado, eles tinham intimidade, daí vão para outra. Quanto a mim, ficarei atento, ficarei focado no Senhor. Primeira atitude para vencer a crise, foque no Senhor. Foque na sua palavra, naquilo, não perca ele de vista, porque senão você vai perder a corrida. Quem corre a carreira ou uma corrida, se ficar olhando, não, o outro chamou, a televisão, o celular, tantas coisas, os problemas e não sei o que. Não, eu tenho um foco. Meu foco é aquele que pode fazer, aquele que é o Deus do impossível e sempre vai estar no controle de todas as coisas. Segundo, ficarei atento ao Senhor, esperando em Deus, meu Salvador, esperança. Foque em Deus. E pode ter esperança nele, se encha de esperança. Quem foca em Deus, sabe, eu estudando essa palavra, meu coração se encheu de esperança, de vermos muito em breve Deus se revelando e fazendo, porque assim como esses profetas passaram por momentos, assim como eu falei, Juízes, lá no livro de Juízes, o povo de Deus passava por dificuldades, situações, mas quando o povo clamava, Deus vinha e intervia. Eu creio que está se levantando um povo clamando, eu creio que um povo está começando a acordar, e esse povo começando a clamar, eu não tenho dúvida, então está surgindo uma esperança, porque existe uma palavra de Deus, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei. O Senhor sempre ouve o povo, o clamor do povo dele, que clama de coração, de todo o coração, sabe? Então nós podemos clamar. Você vai ter um monte, digita aí texto no Google, você não precisa, coloca aí versículos sobre esperança em Deus,
versículos sobre Deus respondendo, vai aparecer centenas aí, a palavra de Deus, daí você vai começar a focar nisso. Olha como que Deus, o salmista falando, que quando eu clamei, o Senhor ouviu e me respondeu. Quando eu estava triste, abatido, eu busquei o Senhor e Ele veio ao meu socorro. São tantas palavras que podem realmente nos ajudar, se nós olharmos para isso, em vez de ficar olhando para os gigantes, ficar olhando para Brasília, ficar olhando para o diagnóstico, ficar olhando para o filho, ficar olhando para o casamento, ficar olhando para a solidão. Se eu ficar olhando para essas coisas, eu vou achar que realmente não tem solução. Mas quando eu olho para Deus, quando eu foco em Deus, eu lembro que existe uma esperança. Fala que em Jó tem um texto maravilhoso, fala que até para a árvore, quando ela for cortada, você corta a árvore tomba, já não tem ligação entre a raiz e a árvore. Mas fala que ao cheiro das águas, aquela árvore pode brotar novamente. O que é isso? É uma palavra de esperança. Palavra que não tem limite, não tem nada, não tem uma situação, o país está igual a essa árvore, você, a tua casa, a tua saúde, a tua situação, está pior do que uma árvore cortada? Não. Mas se tiver, existe esperança para você. Então foque em Deus, porque se você focar em Deus, você vai lembrar que Ele responde a oração, que Ele intervém, que Ele vai realmente, Ele vem ao socorro do povo dele, em nome de Jesus. Por último, esperarei em Deus, quanto a mim, ficarei atento ao Senhor, focado, eu vou focar nele, eu vou parar de olhar só os gigantes, os problemas. Quando eu foco nele, meu coração se enche de esperança em meio a todas essas crises, pois o meu Deus me ouvirá. Isso daí mostra intimidade, conhecimento do Deus. Por isso que uma das coisas que eu mais tenho batido e mais tenho feito é gastar tempo com Deus. Porque quando a gente gasta tempo, se você começar a ler a palavra de Deus, se você começar a se debruçar nos evangelhos, eu lembro de uma coisa assim, que eu cresci ouvindo historinhas. Minha mãe contava a Bíblia para mim. Eu fui privilegiado, porque minha mãe inculcou a Bíblia muito cedo. Eu sabia, eu acho que com 10 anos eu sabia qualquer história da Bíblia. Eu contava para as pessoas e eles gostavam de me mostrar, né, como todo pai gosta de mostrar aos filhos. Filho, conta a história de Daniel, de Davi, de Sansão, de não sei o que. Eu falava, ficava, e daí todo mundo me chamava de pastorzinho. O problema é que depois, na hora do culto, chamar o pastorzinho para orar. Eu era tímido, eu queria esconder. Eu sabia que ia ter oração, até saía da igreja para ninguém me chamar para orar, porque eu era tímido. Mas por quê? Porque era o pastorzinho que conta a história, faz isso, faz aquilo. Mas tem um detalhe, eu sabia de ouvir ela contava. Vocês não têm noção do impacto. Quando eu comecei a passar por problemas, e eu demorei muito, porque na minha adolescência eu não gostava de ler. Eu detestava estudar. Minha mãe e meu pai sofreram comigo com escola. Contei isso contei no discipulado, né? Discipulado com os homens. Eu fugia de escola, eu não lia. Quando tinha trabalho que tinha que ler, eu entrava num grupo ali que tinha uma turma, geralmente menina que gostava de ler, eu entrava, coloca meu nome aí, faz qualquer coisa, mas nem sabia o que estava acontecendo. Mas de repente já na juventude comecei a passar por situações difíceis, e daí eu comecei a lembrar dessas histórias, e eu comecei a ler. É outra coisa. Parecia que eu estava lendo, parecia que eu estava conhecendo tudo de novo, parecia que aquilo começava a entrar de uma maneira diferente, aquilo começou a gerar uma fé em mim, e eu estava em meio a uma crise de verdade, crise que pessoas tiram a vida, crises que pessoas dão um tiro na cabeça, dão um tiro na outra pessoa, se mata e faz um monte de coisa. Eu estava em meio a essa crise, e eu comecei a ler a Bíblia, comecei a ler os evangelhos, comecei a ler Mateus, mas comecei a devorar a Bíblia. Eu comecei a ficar com uma fé que aquilo me levantou de uma maneira. Eu falei, gente, nada pode, olha o que Jesus fez com essa pessoa, olha o que Jesus fez com aquilo, com essa. Eu comecei a acreditar que Deus, aquele Deus que a minha mãe contava para mim, era real,
era verdadeiro, era aquilo, parece que eu podia viver aquelas coisas. Eu acabava de ler uma história de Jesus na Bíblia, parecia que eu via aquilo acontecendo comigo, sabe? Então, isso gera intimidade. Daí depois eu passei, tanto é que depois dessa crise eu tive várias situações de problemas, mas que não chegaram a me afetar nem 10% do que a primeira crise me afetou. Por quê? Porque eu já conhecia o meu Deus. Eu sabia que era só focar nele, que eu podia ter esperança, porque eu conhecia o meu Deus. Eu não conhecia apenas o Deus do meu pai, da minha mãe. Eu conhecia o Deus que falava comigo, que eu falava com Ele. Ele me respondia. Então eu podia, diante das crises, e por isso que hoje, diante do estado do Brasil, da situação, quando eu começo qualquer coisa que tira o meu foco, eu falei para o Roger, nossa, não sei o que eu falei, Roger, eu nem vejo, porque eu sei que se eu começar a ver, eu vou perder o foco. Tem um monte de coisa, no seminário, fiz seminário batista, e tem um orgulho de quem conhece mais a Bíblia, quem é calvinista, quem é arminiano, quem defende melhor a sua ideia, e daí chegava um pastor que tinha uma linha, os que tinham a linha daquele professor, daquele pastor, tudo crescia. Então, gostava de debate, tudo. Eu nunca gostei disso, porque a maioria saía com raiva. Em vez de uma aula da Bíblia, você saía assim, focado em Jesus, focado no que Ele é. Saía um com raiva do professor, outro com raiva do outro amigo, outro com não sei o que tal. Eu nunca gostei dessas coisas, porque isso me faz perder o foco. Eu sou esportista, eu era esportista. Hoje eu sou pastor, pregador. Davi, você pegou essa fase minha, né, Davi? Eu e o Fabinho ali, ó. O Fabinho era mais novo, conseguia correr mais que eu, mas olha, falei isso daí, o que eu estava falando? Não, antes do esportista, isso, mas não perdi o que eu ia falar, meu Deus. Olha, eu entrei no que eu sou esportista, um pouquinho antes estava falando, Isso, é isso daí. Eu sou esportista, por que eu falei isso? Porque eu sou competitivo. Se eu entrar em discussão, eu não quero perder a discussão. Eu vou ficar nervoso. Então, tudo que me deixa nervoso, eu percebo que é a carne sobressaindo. Então, peraí, a carne não está parecendo com Jesus. Quem precisa sobressair é o Espírito. Então, se uma discussão, ou se coisas vão despertar essa natureza, porque eu não sei se Martinho Lutero falou, a grande decepção dele era que ele achava que quando ele fosse se batizar, o velho homem ia ficar debaixo das águas, ia ficar lá junto, mas a hora que ele saiu das águas, ele descobriu que o velho homem voltou com ele, não morreu lá, não ficou morto, e ele tinha que matar o velho homem todos os dias. É mais ou menos isso. Eu tenho um velho homem aqui comigo, dependendo como for, esse velho homem tá feliz hoje, porque ontem, você sabe, eu vou começar a perder o foco. Então eu não perco o foco. Não posso perder o foco. Porque a gente tem um grupo aqui nessa igreja, do WhatsApp, não sei se vocês sabem, da turma do futebol. É uma coisa que tira o meu foco de vez em quando. Eu acho que eu vou, pensando agora, acho que eu vou sair desse grupo aqui. Quando tem jogo do Palmeiras, todos os outros, porque você sabe, né? Porque agora a alegria de São Paulino, corintiano, santista, é torcer para o Palmeiras se dar mal. Porque o único time hoje, time de verdade, é Palmeiras, porque ganha tudo e assim por diante. Então, só que daí, dia de jogo do Palmeiras, fica lá uma turma, se perde então, perdeu, nossa, daí é a realização. Ontem, estava lá uma turma, já começou, o Palmeiras começou a perder, começaram a zoar lá, tudo, o Palmeiras ganhou. Hoje, cadê os São Paulinos? Eu sei, por isso que cadê os São Paulinos aí? Cadê o Rafa? Cadê o Lipe? O Lipe não está aí? Aí, ó, vocês estão assistindo aí, cadê o São Paulino? Pega esse grupo aqui, só para falar. Não, eu vou sair desse grupo aqui.
Porque a gente não pode perder foco, gente. A gente não pode perder, mas tudo que faz a gente perder o foco. Então você pega até brincadeira. Se for brincadeira, que vai fazer você em alguns momentos, porque eu quero dizer, é aquilo que eu falei, o que tirou Elias da caverna? Foi ele ouvir a voz de Deus, foi Deus aparecer para ele. O que tira qualquer homem, o que tirou Davi da caverna foi Deus aparecer para ele. O que fez com que todos os profetas, ou que todo o povo de Deus conseguisse enfrentar, o que fez com que os apóstolos conseguissem? Você acha que hoje o nosso Brasil, o nosso governo, você acha que o STF, o atual, você acha que os deputados, senadores, são piores do que o Império Romano da época dos apóstolos? Pior do que Nero? Você acha que Lula é pior do que Nero? Você acha que o Alexandre de Moraes é pior do que Calígula? Você acha que é pior do que os imperadores, carniceiros que mandavam matar os cristãos? Aquele povo passou tudo por isso. Mas sabe o que eles faziam? Eles tinham foco. E Paulo fala qual é o foco. É Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então, em toda crise, em toda situação, você quer superar. Porque eu falei dos 10 espias que foram lá e não tomaram posse da terra prometida, porque eles focaram nos problemas, nos gigantes, na crise. 2 que tomaram posse da terra, mesmo que tiveram que esperar, mas eles foram fiéis. Eles tomaram posse por quê? Porque eles falam lá no capítulo 13 e 14 de Números, fala assim: não tenham medo, não sejam incrédulos, creiam em Deus. Se o nosso Deus quiser, e se nosso Deus se agradar de nós, Ele vai transformar aqueles gigantes, a gente vai pisar neles como se eles fossem pão. Peraí, por que eles estavam falando aquilo? Porque o foco era no tamanho do Deus deles. Eles estavam olhando, o foco deles não era no problema, no gigante, era no Deus deles, que tinha aberto o mar, que tinha mandado as 10 pragas. Acho que eles ficavam assim: gente, vocês não lembram o que Deus fez? O Egito era a maior potência e caiu diante do nosso Deus. O que são essas muralhas, esses gigantes? É só focar no nosso Deus que a gente vai ter a vitória. Então, se você tem enfrentado situações, se você tem enfrentado crise, problema, eu estou aqui para dizer: não existe crise, não existe problema, não existe nada maior do que o seu Deus. Então, como que você vai vencer? Foque no seu Deus, tenha esperança e busque intimidade, porque a intimidade, quanto mais você conhece esse Deus, mais convicção você vai ter, e mais fé você vai ter. Tendo mais fé, mais convicção, mais foco nele, mais vencedor você será, e você vai superar todas as suas crises, todos os seus cansaços, todas as situações serão submetidas ao poder e o nome poderoso de Jesus. Amém? Ministério de Louvor, quero chamar, vocês podem arrumar um microfone sem fio aí para a Nilva? Eu queria que ela dirigisse um momento de oração agora com você. Não é à toa que Deus tem trazido essas palavras. Eu não tenho dúvida que a gente tem vivido crises, problemas, todo mundo está aí. Mas a gente precisa começar a nos posicionarmos como homens e mulheres de Deus, que não apenas sabem que tem um Deus que é poderoso, mas que a gente se apegue nesse Deus, foque nesse Deus, acima de qualquer coisa. Eu não estou conseguindo, talvez seja porque você não está focando. Por que você não está focando nele? Porque eu me porque a hora que eu vejo, eu estou pensando no problema, eu estou vendo o problema, peraí, sai do problema. Comece a focar no Senhor, comece a ouvir a palavra dEle, comece a se apresentar diante dEle, começa de alguma maneira a ser restaurado, ser acrescentado, abençoado por Ele em nome de Jesus. Microfone? Amém, meus queridos? Quem recebe essa palavra? Eu falei domingo aqui, eu vou falar pessoalmente aqui. Na verdade eu vi
domingo eu falei alguma coisa aqui sobre uma pessoa engravidar. Na verdade, domingo eu veio uma imagem do pessoal que veio lá do Nordeste. Do Nordeste, do Norte, do Nordeste lá. Daí, só que uma até se manifestou. Mas daí eu lembrei da palavra. Então, para ela também, para Fernanda também, eu quero confirmar. É Fernanda? Não, como que chama? Fernanda, eu quero orar com eles também. Mas, enquanto você pregava, a hora que você falou daquilo que Deus, quais são as heranças que Deus tem para nós. As heranças que Deus tem para nós. A hora que você mencionou filho, na hora eu falei para a Nilva lá, a Nilva ficou até meio assim, daí depois eu senti assim, Deus falando, fala que essa é uma herança que eu tenho para ela. Tem essa herança independente, quais são os gigantes? Porque eu sei que tem gigante, eu sei que tem barreiras, mas assim como aquele casal ali, experimentou isso daí há um ano atrás, eu fui na casa dele, e o Senhor autorizou falar aquilo, eu nem sabia, tinha uma impossibilidade ali, só foram falar na hora que engravidou, daí falaram que tinha uma impossibilidade. Então não é por causa da minha palavra, é por causa da palavra de Deus, mas eu tenho certeza, e isso vai trabalhar algo, porque é algo muito especial. Deus tem coisas novas para vocês. Vocês vieram para cá, tudo novo, mas Deus tem algo novo no casamento, para o casamento de vocês e para ministério, inclusive. E essa criança vem para marcar. Eu acredito que vai ser um menino e vai mexer muito, independente do que seja a situação. Deus vai fazer. Eu creio no poder dele. E você vai testemunhar, porque você está sendo levantado aqui. Como uma voz, uma palavra, alguém que ama a palavra dele, e isso vai servir como testemunho também em meio às pregações, em meio assim, Deus vai fazer, e eu creio nisso daí, e o teu marido vai ser muito impactado com isso, algo que vai acontecer, que vai virar uma chave na questão do teu marido, que vai te acompanhar ministerialmente também, e vai ser algo extraordinário. Eu estou falando isso daqui, porque eu ia falar pessoalmente para você, mas eu acho que isso gera fé para a igreja também. Eu acho que a hora que a igreja se alegrar, e eu creio nisso daí que vai se alegrar, Deus, creia, lógico que você vai buscar em Deus, você vai fazer, mas a tua mensagem, isso é fruto daquilo que você, não é fruto daquilo que você está buscando em Deus. Isso é fruto a tua mensagem foi quase um resultado disso. Um resultado. Então você crê na promessa. Você fala, você é essa pessoa, você vai viver essa palavra que Deus gerou em você, foi para você viver ela na prática. E você vai, daí a hora que depois que tiver, você vai repregar essa palavra, aí vai falar assim, aqui está o meu Hebron. Viu? Vamos aí cantar, o que dá para cantar, e depois, Nil, você vai dirigir esse momento aqui, em nome de Jesus. Eu creio que nós estamos para viver vitórias, meus queridos. Não é à toa que a gente tem visto pregações sobre fé, sobre crer, porque os problemas eles tiram foco. Não, nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. O Deus que abriu o Mar Vermelho é o Deus que hoje pode abrir tantas coisas, pode mudar a nossa história. Vamos nos apegar, porque o testemunho gera a glória, glorifica o nome dEle. Então vamos nos apropriar disso, vamos parar de olhar para os gigantes e começar a olhar para Deus, focar nele, ter esperança nele, buscar intimidade, porque essas coisas vão gerar coisas extraordinárias em nome de Jesus. Você pode, enquanto eles cantam, você pode se colocar em pé, você pode buscar o Senhor agora, e depois a Nilva vai encerrar com um momento de oração aí, em nome de Jesus.